Se a sua vida parece que está travada, nesse vídeo você vai entender que o que parece que muitas vezes é um atraso é, na verdade, uma preparação. Não significa que Deus te esqueceu. Talvez seja totalmente o contrário. Talvez Deus esteja te preparando. E eu sei que essa frase pode parecer bonita demais para quando a sua vida está difícil em si, quando está numa situação complicada. Porque a gente sente muito, na verdade, quando as coisas demoram em si para acontecer. Você tenta continuar todos os dias, tenta continuar tendo fé, tenta continuar fazendo em si acontecer. Mas tem hora que você fica cansado. E quando você fica cansado, a sua cabeça já vem com vários pensamentos. Será que nada do que eu sonhei, nada do que eu espero, nada do que eu estou planejando vai acontecer? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que, na verdade, tudo que eu tinha na minha cabeça estava tudo errado? Na verdade, você não caiu nesse vídeo por coincidência, por algoritmo. Eu não acredito nisso. E eu acredito que Deus te trouxe aqui nesse vídeo para você ouvir exatamente isso. Ele não te esqueceu, ele está te preparando. Mas hoje de manhã eu estava estudando a Bíblia e eu vi uma história que, na verdade, demonstra muito isso, que é a história de José. Mas antes de eu entrar na história dele, já deixa o like, se inscreve nesse canal para esse vídeo chegar a mais pessoas que estejam precisando assim como você. E entrando na história de José, a Bíblia conta que desde pequeno ele já era diferente em si entre os irmãos e já era cultuado em si um ambiente até de inveja na casa dele, por até ele ter um tratamento diferente que ele recebia do seu pai. E por ele ter esse tratamento diferente, já tinha uma inveja em si dos irmãos na casa dele, mas tudo isso piora quando ele começa a ter sonhos em si. E não eram sonhos comuns. Deus, na verdade, trouxe sonhos para ele, mostrando que os irmãos dele se ajoelhariam perante a ele, o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam também diante dele. E nesse momento, Deus colocou um propósito na vida de José muito grande. E você pode pensar que depois desse sonho a vida dele melhorou, mas na verdade só piorou, porque ele foi e contou esse sonho para os irmãos dele. E os irmãos dele já tinham inveja, passaram a odiar ele cada vez mais. E agora você pode pensar, por exemplo, na sua vida, quando você tem coisas na sua cabeça e você começa a compartilhar isso pelos 7 ventos em si, para muitas pessoas que muitas vezes nem fazem parte em si da sua vida. Para muitas pessoas que só vão colocar você para baixo, só vão ter inveja ali do seu sonho, às vezes do propósito que Deus tem para você. E isso foi crescendo cada vez mais entre os irmãos de José. E ele, até o momento que jogaram ele num poço, e ao invés de eles matarem o irmão, eles venderam ele para mercadores que estavam indo lá para o Egito. E mesmo depois de José ter recebido toda aquela promessa, ele estava passando por sofrimento, demora, espera. E além disso, como o pai tinha um apreço muito grande por ele, o que os irmãos fizeram? Pegaram a túnica dele, encheram de sangue e falaram que ele tinha sido morto em si por um animal. Então, além dele ter sido vendido como escravo, o pai dele simplesmente já não estava mais procurando por ele, porque achava que ele estava morto. E quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para Potifar, que era um oficial muito importante ali no Egito. E mesmo quando ele estava nessa situação como escravo, a Bíblia deixa muito claro que Deus sempre esteve com ele. Nunca abandonou ele em si. Isso mostra que nem sempre Deus vai trazer um alívio imediato ali para você, mas ele sempre vai estar ali com você em si. Nunca vai deixar você cair. Tudo que você está passando, tudo que você vai passar, faz parte do plano de Deus em si para a sua vida. E na casa de Potifar, José começa a passar responsabilidades para ele, começa a trabalhar muito bem e aos poucos ele começa a administrar várias coisas ali para o Potifar. E aí quando as coisas parecem que vão começar a melhorar, a mulher de Potifar tenta seduzir o José. E aí José sempre recusando em si, porque ele sabia que aquilo era errado, ele não queria trair em si perante a Deus ali e nem trair ali o Potifar. Ou seja, ele fez a coisa certa. Mas mesmo assim, ela vai e acusa o José falsamente para o seu marido, acusando que o José tinha tentado seduzir ela. E o Potifar acredita nela e coloca José na prisão. Então, depois de tudo que aconteceu com ele, quando começa a melhorar, ele vai de novo para a prisão. Isso tudo depois que ele já tinha um propósito em si para a vida dele. Deus já tinha colocado isso claro para ele. Até o momento que o copeiro e o padeiro do faraó vão parar também na prisão. E eles têm alguns sonhos que o José interpreta, porque ele realmente tinha esse dom de interpretar sonhos. O copeiro volta para o palácio e o José só pede para ele lembrar em si de José quando for falar com o faraó. Mas adivinha, o copeiro esqueceu. Só que 2 anos depois o faraó começa a ter muitos sonhos ali que começam a preocupar em si ele, e aí ele não sabia interpretar. E aí sim aquele copeiro lembra de José. José é chamado, interpreta o sonho do faraó, que é aquela questão das vacas magras, vacas gordas, que viriam anos de fartura, depois anos de fome. E aí o faraó coloca José como governador do Egito, só apenas abaixo dele. Então aquele cara que passou pela humilhação dos irmãos, o poço, a escravidão, falsa acusação contra ele, foi para a prisão e agora estava como o segundo homem mais importante ali do Egito. Mas o importante não é que só que ele chegou lá, é que cada passo dessa jornada foi um preparo para que quando ele chegasse lá, na promessa que Deus tinha colocado lá atrás na vida dele, ele conseguisse sustentar aquilo. Ele já estava pronto para estar lá. Ele já tinha administrado muitas responsabilidades, ele já sabia lidar em si com aquilo. Então, quando ele teve uma oportunidade ali, ele já tinha todas as oportunidades necessárias. No final, o plano que Deus já tinha construído lá atrás se concretizou. Então, em momento nenhum, Deus esqueceu José. E ele deixa isso muito claro em si na Bíblia. E a mesma coisa é com você.
Deus não te esqueceu, Ele só está te preparando para que quando chegue no momento certo, você já esteja preparado para assumir o lugar que Ele quer que você assuma. Porque a gente gosta em si de ter uma promessa, a gente gosta em si de ter um sonho, de ter algo para realizar, mas a gente não gosta de esperar. A gente é muito circunstancial, se aquilo não está aparecendo, a gente não está vendo aquilo, a gente não consegue acreditar. Então, nesse momento que você está agora de espera, você está sendo formado, tudo está sendo formado dentro de você. O que você precisa entender é o que você precisa realmente melhorar, o que você precisa aprender, o que você precisa avançar para que você possa ir para o próximo nível, subir mais um degrau. Então talvez você esteja olhando a fase que você está e chamando isso de um atraso, pensando que você só perdeu tempo até agora, mas é exatamente nesse momento que Deus está fortalecendo você, para te colocar no lugar que você tanto pede, que você tanto sonha, no lugar que, na verdade, Ele quer que você esteja. Então, assim como na história de José, o que parecia ser dor, sofrimento, que não acabava mais em si, parecia ser demora, atraso, parecia que ele estava sendo literalmente esquecido. Na verdade, era uma preparação silenciosa ali na vida dele. Então Deus não te esqueceu, Ele está te preparando. E o próximo passo não é você saber o que as próximas 10 coisas que você vai fazer, as próximas coisas que você vai fazer nos próximos 12 meses. Não, é o que você precisa fazer agora para você melhorar hoje e avançar um pouquinho mais rumo ao que você quer alcançar. E você só precisa continuar caminhando, continuar andando com calma e pedindo em si a direção para Deus. Pede, experimenta pedir, falar com Ele, que de alguma forma a direção vai chegar. Mas no final das contas, essa só é a minha opinião, da minha vivência, do que eu estudo e do que em si eu sinto no meu coração para passar aqui para você. E se esse vídeo falou com você hoje, já deixa o like, se inscreve aqui nesse canal para esse vídeo e os nossos vídeos chegarem a cada vez mais pessoas por aqui. A gente tem vídeos todas as semanas nesse canal e eu te espero no próximo vídeo. Falou!